produção. Ok. Sabe o que eu... Começou, Priscila. Pessoal, Luz Câmera Inclui o nosso primeiro episódio do podcast do canal Luz Câmera Inclui. E é com muito orgulho que a gente está trazendo para vocês essa proposta que tem como objetivo discutir vários temas, né, Priscila? exatamente tudo que engloba a questão de educação, né? Professores, educação inclusiva, que é, na verdade, o nosso forte, né? O nosso intuito aqui, trabalhar com vocês. E todo o propósito que a gente tem também desenvolvido dentro dos serviços que a gente vai prestar aqui no espaço. Exatamente, porque o nosso foco é desenvolver habilidades, seja para adultos, crianças, neurodivergentes, idosos. Aqui é o espaço aonde nós, com o tempo, né, aos pouquinhos nós vamos soltando para vocês e mostrando cada objetivo da Inclui aqui na nossa região. Exatamente isso. Olha, gente, foi muito bacana esse nosso encontro, né, de nós montarmos aqui esse espaço, porque ele veio convergir, na verdade, com projetos que a gente já tinha, cada um na sua vida particular, né? Exatamente. Eu sou Rodrigo Casale, sou professor formado em História, fiz uma pós em Psicopedagogia, pós em Neurociência, e aí, dentro da educação como diretor, eu acabei desenvolvendo um projeto de inclusão. E não tem como a gente não se apaixonar pela inclusão. Exatamente. E você, Priscila? Então, eu sou a Priscila Battaglia, né? Sou pedagoga, neuropsicopedagoga, clínica institucional, sou especializada na área de educação inclusiva, né? Não paramos de estudar, a gente continua aí na busca sempre, né? Nos atualizando. E aí fui secretária municipal de educação de um município próximo aqui, e lá foi aonde realmente eu descobri a necessidade, né, desse trabalho. Então, como eu não pude idealizar, né, em um município, é claro, porque há várias questões envolvidas, né, verbas e tudo mais, quando eu saí de lá, e ainda lá eu conheci o Rodrigo, onde as nossas ideias, né, nossos planos foram se construindo aos poucos, e aí foi onde nós conseguimos idealizar a Inclui da forma como nós sonhávamos, como nós queríamos. Nossa, eu lembro como se fosse ontem as reuniões, você lembra? Exatamente. Sábado a gente se reunia, das 5 terminava o quê? Uma meia-noite mais ou menos. Exatamente. Construindo a Inclui. Estruturando, né, o projeto. Exatamente. Por quê? Porque a Inclui é um diferencial em Botucatu, e eu acredito que em qualquer lugar do Brasil, né? Não somos uma clínica, para deixar bem claro para vocês. Nós somos a Inclui um espaço. Não é uma clínica. Nós somos um espaço educacional para desenvolver habilidades. Exatamente. Também não é uma escola. Não se trata de uma escola, porque a gente está livre dessa burocracia de BNCC. Muito pelo contrário. Será que a gente pode dizer que a gente é um espaço dentro daquele conceito da psicopedagogia? O mais clássico que tem seria uma escola psicopedagógica? Eu acho que ela vai além. Vai além, vai né? além, porque vai além. Aqui nós somos livres, né? Porque aqui nós trabalhamos o indivíduo dentro das habilidades que ele tem, e nós contemplamos as habilidades que ele não tem. Nós desenvolvemos, ajudamos ele a desenvolver o que de fato ele precisa, e a escola não consegue contemplar. Principalmente o público neurodivergente, né? Exatamente. Embora o nosso espaço ele vai atender especificamente esse público, e a gente tem um grande carinho e um olhar específico para eles, né? Os disléxicos, TDAH, autismo, baixa visão, descalculia, né? Os transtornos globais de aprendizagem, né? Tá tudo voltado para a aprendizagem.
como essa criança, esse jovem aprende e como ele deve ser ensinado. Exatamente, né? Porque hoje nós vemos vai cortar esse pedaço, tá? Hoje a gente acompanha, né, principalmente informações que a gente costuma dar em municípios, em instituições, a dificuldade que a escola tem hoje em dia, né, de adaptar o currículo. Nossa, eu vou falar para você sabe que isso vem muito a calhar, porque eu fui diretor 8 anos e quando eu assumi, a escola já tinha, nós aceitamos criança de inclusão, a gente faz matrícula de criança de inclusão, né? Sabe como é que era a inclusão lá na escola, Priscila? Olha lá. Vai ver, eu acho que isso deve acontecer em muita escola ainda hoje. Você aceita, muito lindo, e você faz a inclusão social. Todo mundo aceita, todo mundo faz amizade, todo mundo acha bonitinho. Final do bimestre, você dá a média, porque não pode reprovar, não pode tirar nota baixa. Então o professor ia lá e dava média. E o que foi feito de inclusão? O que de fato olhou para essa criança? Não foi olhado. Então, você sabe que o que de fato fez eu começar a pensar na Inclui, no nosso projeto, quando eu ainda pedagoga, estava em uma sala de aula, tinha um aluno síndrome de Down, assim, queridíssimo, amoroso. Ele estava na sala de aula e ele queria fazer parte do meio, né? Então, naquele momento, me cortou o coração que quando os alunos, os colegas estavam copiando no caderno, né, o que estava na lousa, ele que não estava alfabetizado, porque quando ele entrou na escola, acredito que não tenha sido feito um processo de inclusão verdadeiramente, né, como se deve a ele olhava para a lousa e fazia minhoquinhas em todas as linhas para preencher o espaço do caderno, e ele olhava para a lousa como se ele estivesse copiando. Tadinho, tamanho era o desejo de fazer parte. Desejo de fazer parte. E aí eu comecei a ver que nós podemos, né? Nós podemos incluir, nós podemos fazer a diferença, porém nós não temos professores hoje capacitados, e por mais, Casale, que a gente dê as formações, né, que seja feitas as formações, que o município invista em formações, o público que está me escutando, né, o ouvinte, ele não está disponível para isso. São poucos os que querem fazer a diferença, porque é trabalhoso. E eu sei que não é fácil para o professor em sala de aula, principalmente na rede pública. O número de alunos é grande em sala de aula, né? O público neurodivergente é crescente. Tem professores que têm TEA em sala de aula, ele tem TDAH, ele tem dislexia, tem DI. O professor não está preparado, não sabe adaptar currículo. O currículo em si ele é engessado, vamos falar bem a verdade. Super engessado. Você tem esse currículo aqui no Brasil que é um currículo para passar em vestibular. Ele, embora você tenha a BNCC que fala muito de habilidades e competências, a gente sabe que na prática não está desenvolvendo nenhuma habilidade, nenhuma competência. Não. Porque quando você tem que cumprir um cronograma de conteúdo, você não está desenvolvendo habilidade e competência. Não tá, e aí tem aluno que não consegue alcançar, fica lá atrás, o professor não sabe o que faz com aquele aluno, não tem uma dinâmica, porque hoje o aluno ele não é mais aquele aluno de antigamente, né, golpista. Hoje em dia, geração milênio, geração X, não. Né? Você colocar um aluno ficar 4 horas dentro de uma sala de aula, né? Com instrução atrás de instrução. O aluno hoje em dia não consegue ser mais o protagonista, não. Fato. Exatamente. Ali na escola que eu era diretor, eu fiz uma coisa assim, no começo eu fui muito criticado.
Pegava esses alunos de inclusão, em algumas aulas, aquelas aulas que você tem um abstracionismo muito grande para eles, eu tirava todos eles e eu levava para uma outra sala, aonde a gente ia trabalhar um outro currículo com eles, porque eu ficava morrendo de dó, principalmente quando você chega no Fundamental 2 e no médio. Sim. Tá? Até o 5º ano é tranquilo você manter ele na sala de aula, porque a gente tem uma estrutura de alfabetização que funciona muito bem, principalmente para criança de inclusão, dá muito certo. Do 6º ano em diante a coisa começa a complicar, porque daí você começa a trazer bases científicas que para alguns tá muito além da capacidade. E aí a gente levava para essa sala, né, montava na verdade uma sala especial, eu chamava de sala arco-íris, né? E ali você tinha todos eles e uma professora que era pedagoga e psicopedagoga, trabalhava todas as competências e habilidades que não estavam desenvolvidas. Aí a maior crítica mas a lei de inclusão diz que essa criança tem que ficar na sala de aula. Eu acho isso criminoso, na verdade, você manter essa criança na sala de aula quando você não consegue ter uma estrutura didática, principalmente, que permita essa inclusão. Hoje, depois dos meus 8 anos, eu entendo que quando a gente vai falar de inclusão, a gente não é o autista ou o TDAH ou o DI que tem que ser incluído na sala de aula. É a sala de aula inteira que tem que ser incluída nesse processo. O professor que vai fazer uma adaptação curricular, ele tem que adaptar a estrutura curricular para a sala de aula inteira, no meu olhar. Sim, faz também sentido faz isso? Super sentido. E assim, a gente entra numa questão hoje muito complicada, né? Porque nós temos os pais que querem a criança em sala de aula, que querem produção, que querem ver como a criança está evoluindo, e ao mesmo tempo nós temos aqueles pais que querem uma didática inclusiva, às vezes até fora da escola, né? E por lei nós temos que manter essa criança, né? Temos toda uma questão. O que é dificultoso na questão de você olhar uma criança de inclusão? A questão hoje em dia é a dificuldade de manter esse aluno pelo tempo, né? Pelas 4 horas ou até mesmo um tempo integral em sala de aula, né? Se até o aluno, né, que não tem questão nenhuma já tem esse cansaço, né? Imagina o aluno que tem aí algumas questões, né? Com barulho, com desorganização. Lembrando que o TEA, né, é um aluno que ele precisa de uma rotina, uma organização, uma sequência, né? E nem sempre se consegue idealizar da forma como planejado, principalmente em uma escola, né? E a maior dificuldade é trabalhar o grupo, né? Exatamente. O grupo, os pais, as famílias, todo mundo. A escola, é um contexto bem complicado, apesar de que é tudo lindo, né? Quando se fala na teoria. E aí, eu vou entrar até um pouquinho na questão aonde que a Inclui entra aí. A Inclui vai entrar justamente onde a escola tem a maior dificuldade. A maior dor. A escola e os pais. Exatamente. Né? Pensando nisso, que não é uma situação regional, né? É uma situação global, Priscila. Global é do mundo mesmo. inteiro. Você vai ter aí países que você consegue ter. Estados Unidos eu acho que é muito avançado na questão da inclusão. Por quê? Porque os Estados Unidos ele tem uma estrutura pedagógica diferente, né? Ele já traz aulas mais, digamos assim, próximas, talvez. Não quero aqui falar nenhuma besteira. Porque lá a gente tem escolas também padronizadas, né? Onde o segmento, né? O pai ele pode escolher, né? Você tem a montagem de um currículo naquele ensino integral dele, e você tem um currículo funcional nas escolas norte-americanas, né? Que eles vão aprender marcenaria, culinária, aprende um monte de coisa. Exatamente. Então, e eles valorizam muito as atividades extracurriculares. Sim. Eu acho que isso facilita a inclusão lá.
Europa, do que eu conheço, porque eu recebi alunos da Europa aqui em Botucatu, que os pais trouxeram, inclusive, porque lá as escolas têm uma dificuldade muito grande de tratar e incluir essas crianças de inclusão. Então, aonde que nós vamos chegar, né, para mostrar para o público o que realmente, de fato, é o trabalho da Inclui. O trabalho da Inclui, pessoal, hoje é transformar a vida dessa criança. Como nós vamos trabalhar as habilidades dessa criança? Então, vamos supor, a criança chegou aqui, é de um 4º ano, 5º ano, né? Nós trabalhamos até o ensino médio aqui. E essa criança, ela precisa de uma adaptação curricular lá na escola. Isso. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar essa criança, nós vamos identificar o que essa criança sabe, o que essa criança não sabe, o que nós precisamos trabalhar de habilidades nessa criança, desenvolver habilidades nessa criança. Por quê? Porque às vezes essa criança, ela não tem uma coordenação motora, ela não tem uma questão... Não sabe pegar no lápis. Né? Nós vamos trabalhar aqui todas as habilidades da pré-alfabética. Exatamente. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos trabalhar o concreto com esses alunos. Não, aqui não tem lousa, aqui não tem a escrita, aqui nós trabalhamos de uma forma diferenciada. Nós teremos aqui para essa criança os profissionais da área da saúde envolvidos no processo dessa criança. Nós teremos psicólogos, nós teremos TO, nós teremos fisioterapeuta, psicomotricidade para trabalhar isso, teremos professores de psicomotricidade. E o mais interessante, essa criança que entrar na Inclui, ela vai ter, que isso é um máximo, né, que as escolas não podem oferecer, curso de artes, cursos de teatro, culinária, e ainda vai ter o desenvolvimento das habilidades dela dentro do comprometimento dela, né? Que aqui a gente aguarda o tempo da criança, trabalhamos, né, dentro do esperado. Isso. Né? Exatamente. E sabe o que é interessante? Eu vou dar mais uma ênfase, né? Vocês podem estar perguntando, mas eu vejo vocês falarem tanto, e quem está inclusive acompanhando as nossas postagens. Pessoal, falando em postagem, ó, anote aí, @incluiabilidades é o nosso Instagram. Ali vocês vão ficar sabendo de todas as novidades, de todas as notícias, e vão conhecer também os nossos serviços. Pelo direct, vocês entram em contato conosco, ou pelo nosso e-mail também, né? atendimento@incluiabilidades.net.br, tá? Tiramos qualquer dúvida que vocês tiverem e já tá todo mundo convidado para conhecer o nosso espaço. Venha nos visitar, venha conhecer o espaço. Você vai ficar impactado, porque realmente... Tá lindo, tá maravilhoso, tá feito com muito amor e muito carinho. Mas voltando aqui na questão, por que eu tava falando da culinária, das oficinas de culinária, arte e teatro, tá? Por que a gente bate especificamente nessa tecla? Vamos lá então. Primeiro, que todos os nossos atendimentos aqui serão feitos em grupo, o que já... para não ter aquele enfoque clínico. Veja, não estou aqui desmerecendo a clínica, muito pelo contrário. A gente também faz interferência clínica aqui. Mas o atendimento sempre em grupos de 2 a 4 participantes, porque as habilidades sociais, elas são muito importantes para serem desenvolvidas. Sim, e elas é o que mais impacta na aprendizagem. Exatamente. Então, e aí é onde entra, por exemplo, aula de teatro. Por que tem oficina de teatro aqui? Porque no teatro, por meio dos jogos lúdicos e das brincadeiras ofertadas ali, a gente vai conseguir desenvolver as habilidades de comunicação dessa criança. E a maioria deles tem dificuldade de se comunicar, né, Priscila? Expressão corporal, motricidade. Isso. Nas aulas de arte, a gente consegue trabalhar o emocional, porque muitas pessoas não sabem, mas existem muitos estudos, hoje a neurociência está debruçada sobre isso,
tá? O quanto um desenho, o quanto uma expressão artística revela das emoções, certo? Exatamente. E a culinária, bom, a culinária não preciso nem dizer, né? A gente tá falando de comunicação, nós estamos falando de expressão, mas principalmente de currículo funcional. Exato. De desenvolver autonomia, e a culinária, ali você trabalha com química, com física, inserção com matemática. alimentar, que é um Isso. foco muito importante que a gente vai trabalhar, né, com o nutricionista, com a ATO também, que é especializada, inclusive, nessa parte de inserção alimentar, né, que é um foco muito importante, que eu e Casale, a gente acabou fazendo algumas formações com as famílias, né, identificamos aí que a falta, às vezes, dessa inserção alimentar é porque em casa, por muitas vezes, né, não tem o processo que é necessário para fazer a inserção alimentar, né? Que inclusive é um ponto que nós vamos trabalhar na Inclui. Sim. Nós teremos aqui um trabalho específico para as famílias, para ensinar as famílias a conduzir a vida lá diária de casa. Nós vamos também ensinar as famílias a criar rotinas. Né? E você está falando muito da inserção alimentar. Gente, olha, uma das minhas formações não está completa, mas é a gestão da felicidade. E a gente tem estudado, tem muitos estudos hoje que revelam o quanto essa alimentação altamente industrializada e processada, ela tem gerado sintomas de ansiedade e depressão. Sim. Tá? E quando você tem, principalmente o jovem de inclusão, o TEA, eu acho que é o que mais, né? Que você não tem uma inserção alimentar feita de uma forma correta para que essa criança tenha um paladar mais flexível, um paladar mais expansivo, e ele acaba tendo uma cultura alimentar muito restritiva, ele pode trazer esses sintomas no meio do tratamento. Sem dúvida nenhuma. Né? É muito importante. E aí a gente ensina as famílias a conduzir, né, essa vivência com as crianças neurodivergentes. Aí a gente está falando de um dos serviços que a gente está prestando aqui no espaço, mas a gente tem muita coisa para falar para vocês. Vamos falar daquele nosso projeto lindo, maravilhoso? Ah, sim. Que é a estimulação cognitiva para os idosos, né, Pri? Maravilhoso. Aqui na Inclui, nós também atenderemos o público, né, 60 a mais. Né? É uma necessidade. A curva demográfica do Brasil, ela vem caindo nos últimos anos. Então nós não somos mais uma população jovem. A nossa população, ela está envelhecendo. O que significa que esse público de 60 a mais, como assim a gente chama, ele vai permanecer mais tempo no mercado de trabalho. Exato. E ele vai precisar de mais estímulo cognitivo, principalmente. Você tem impactos na alimentação, na rotina, no estresse, um monte de coisa. E não dá mais para a gente pensar em centros de melhor idade, aonde esses jovens senhores, né, passam o dia só fazendo tricô, fazendo crochê, jogando dama. A gente precisa pensar em estimulação cognitiva mais direcionada, até por conta de atrasar talvez o Alzheimer, por exemplo. Sim. A chamada demência, que é uma das doenças que mais tem aplacado essa faixa etária, né, de trazer mais qualidade de vida para essa população. Aí dentro do nosso espaço. Exatamente, dentro do nosso espaço nós vamos trabalhar também toda essa questão cognitiva, fortificar aí o tônus muscular. Isso. Né? Nós vamos ter aí psicomotricidade para que eles, né, estejam aí mais revigorados. Também vamos trabalhar culinária, teatro com eles, tudo. artes, arte-terapia. Eu tô para dizer para você que se vocês perguntarem pra gente hoje, eu não sei se você concorda comigo, mas a visão que eu tenho é essa. Qual é o conceito que vocês trazem para o espaço? Eu vou falar para vocês, ele é holístico. Exatamente. Porque a gente está trabalhando o corpo físico, o emocional e o cognitivo. Exatamente. E o espiritual também, por que não? Porque quando você equilibra tudo isso, você consegue trazer um bem-estar também. Uma harmonia para a vida. É verdade. E aí a gente diz aqui
que por isso que chama-se Inclui Desenvolvendo habilidades. E não fica só nisso, né? Não, a gente tem aquele projeto maravilhoso também do Inclui Talentos. Do Inclui é verdade, pessoal. Excepcional. Olha, isso é um dado muito importante. Todo mundo tem se debruçado para discutir, né, o papel da inclusão na escola. Exatamente. Mas ninguém está discutindo hoje inclusão universitária. Quer dizer, esses jovens saem do ensino médio. As universidades, elas estão preparadas para fazer inclusão? A gente só fala de adaptação curricular na escola fundamental. Exatamente. Mas ninguém fala de adaptação curricular no ensino superior. Ninguém discute como que é esse autista fazendo uma faculdade e como será o suporte e a validação dele como profissional. Exatamente. E aí, assim, a gente não vai fazer isso aqui, mas a gente vai fazer outra coisa. A gente vai pegar esse aluno que quer trabalhar, que precisa trabalhar, e a nossa ideia com o Inclui Talentos é justamente essa: fazer a mediação, a ponte deles com o mercado de trabalho. Exatamente. Fazendo essa inserção no mercado de trabalho, tendo empresas parceiras, né? Inclusive, se você que está aqui nos assistindo é uma dessas empresas que quer fazer a diferença na sua comunidade, que quer construir um marketing social de responsabilidade, uma empresa que tem um crescimento, uma estratégia, um desenvolvimento voltado também para o desenvolvimento da sociedade, quiser fazer parte desse projeto, exatamente, pode nos procurar, porque toda empresa parceira vai receber o selo Inclui Talentos, dizendo que ela está preparada para receber esses jovens de inclusão. E qual o papel da Inclui, Casale? Qual vai ser o papel da Inclui com esse jovem? Então, o papel da Inclui ele vai ser o seguinte: primeiro, dar a formação para a empresa que vai receber o jovem. Exatamente. A empresa vai destinar quais as vagas que ela tem e as habilidades. A gente vai, junto com a empresa, fazer um estudo das habilidades que aquela vaga necessita. E a partir daí, o jovem que estiver aqui na Inclui, ele vai desenvolver essas habilidades com a nossa mediação e ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para essa vaga. E aí, qual que é o papel da Inclui? Manter o trabalho, tanto da empresa quanto do jovem, em equilíbrio e consonância. A gente vai continuar acompanhando o jovem e nós vamos continuar acompanhando a empresa nesse processo ali, até que tudo esteja muito afinado e desenvolvido, que se possa ter essa autonomia para caminhar sozinho. É isso. Então a Inclui ainda continua com suporte, né, à empresa e ao jovem. Ao jovem talento, gente. A gente tem que... nós temos que parar... Aí é uma visão muito capacitista também de achar que muitas desses jovens não têm condições de trabalhar. Gente, tem tanta vaga, tem tanta forma de acolher, tem tanta maneira de colocar esse jovem adulto no mercado de trabalho para que ele tenha, como que eu posso dizer, autonomia, para que ele tenha orgulho. Sim, né? Fora isso, nós temos aí várias vagas, principalmente em São Paulo, de home office, que dá perfeitamente, né, para a gente encaixar esse jovem. Então, assim, é algo extraordinário que nós temos a oferecer, né, para a comunidade aqui de Botucatu, para todo mundo, e para as regiões também, né, vizinhas. Fora esse trabalho, a gente também tem um trabalho muito bacana de parceria com a prefeitura, né, da prefeitura conseguir ainda mandar esses alunos para que nós possamos aí no contraturno contemplar essas habilidades para melhoria mesmo da escola. E aqui a gente ainda tem aquele trabalho bacana de construir aqui a adaptação curricular em consonância com a escola. Sim, até né? porque a gente sabe que no município, na verdade não é só um município, né? Vamos pensar o seguinte, uns 2 anos antes, eu acho que da pandemia, e principalmente no pós-pandemia, a gente tem esse boom, essa explosão dos neurodivergentes. E tá todo mundo assim correndo para tentar achar o melhor caminho possível. Com
conhecendo a realidade das escolas, você como secretária de educação, eu como diretor, eu sei, por mais que você dê formação, a gente tem uma estrutura que é um projeto, Sim. é um projeto de nível nacional, né, que nem sempre você consegue resolver todos os problemas. Então, quando a gente vai fazer parceria na prefeitura, a ideia é sempre essa, é aliviar o peso, tanto do professor quanto da escola nesse processo. Exatamente. Onde a gente vai ajudar essa escola e a equipe de gestão a acolher os pais. Eu acho que o mais primordial de tudo e o trabalho mais importante é o acolhimento das famílias. Porque a gente, às vezes, você tem muitas famílias que não conseguem lidar, né, com uma naturalidade, que acabam tendo uma certa dificuldade para isso. Tem muita questão da aceitação também, né? A aceitação é muito difícil. Exatamente. E muitos pais não sabem como lidar, o que fazer. A gente sabe que a saúde também é um impasse muito grande. Muito, né? Em vários municípios vizinhos que nós estamos aí em parceria, percebemos que a maior queixa é não temos atendimento adequado para a criança, né? Então, uma falta de fono, falta de TO, né? Fisioterapia, enfim, ou tem um ou não tem o outro. Às vezes a família ela tá muito apegada nesse aspecto de saúde, médico. Sim. Tá? Quando na verdade muitos dos problemas podem ser resolvidos ou atenuados com um bom trabalho pedagógico. E aonde a gente vai, aonde a gente entra, é o olhar que a gente quer trazer também. E acolher as famílias principalmente. Quando a família entende quem é o filho que ela tem, qual é o modelo de educação mais adequado para a sua estrutura, para a sua realidade, muito dessa cobrança, muito dessa insegurança, muito desse desespero vai diminuindo. Sim, e outra coisa, a família, né, é um peso muito grande, principalmente na mãe, né? Não é porque eu sou uma figura feminina que estou aqui, né? Mas 80%, ou no jogo eu acho que até 90% de sobrecarga é em cima da mãe ou do cuidador, né? Porque hoje nós não sabemos que, até por conta da pandemia, né? A gente teve muitas perdas e muitas crianças aí acabaram ficando sem os pais, enfim. Mas é um peso muito grande na figura feminina, né? Na onde ela se vê perdida, muitas não têm o amparo, né, do parceiro. Então tem o trabalho, tem o cuidar da casa, tem o cuidar da criança, muitas vezes outros filhos. E o peso que você está se referindo, né, Priscila, não é que é pesado ser mãe de inclusão. Não é pesado, é a carga mesmo. Está no sentido da rotina, do olhar, das necessidades que são acometidas, vamos assim dizer, né? Que você tem que dispensar para isso. Exatamente. Né? Tanto é que semana passada nós tivemos, né, um encontro aqui que chamava-se... Eu não lembro o nome do encontro, gente. Ai, eu esqueci o nome do encontro. Lembrei. Corta. Vai, faz de novo, vai. Inclusive, nós tivemos aqui a semana passada, né, um encontro aqui com um nome maravilhoso, que era Cuidar de Quem? Cuidar de Quem Cuida. Foi maravilhoso. Foi justamente para acolher as mães. Você lembrou muito bem lembrado. Acolher as mães e dar um espaço de fala para essas mães. Mas não é um espaço de fala onde essas mães se vitimizam. É um espaço de fala onde elas são protagonistas, onde elas podem se escutar e aí sim desenvolver força, adquirir força para poder lidar com os desafios e as adversidades e entender que elas não estão sozinhas. Exatamente. Por isso, né, nós estamos aqui para cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, é verdade. Faz parte do bloco de diálogos inclusivos. Diálogos inclusivos, Gente, falando em diálogos inclusivos, a gente também cuida de empresa, tá? A gente tem aqui dentro da Inclui o AIS,
que é o ambiente emocionalmente sustentável, onde a gente ajuda as empresas com um estudo técnico que nós fazemos a desenvolver um ambiente que é emocionalmente sustentável. Exatamente. Atuando já na prevenção e no combate do burnout. Inclusive, a gente tem até prefeituras que estão entrando de parceria com a gente justamente para poder desenvolver esse trabalho. Vocês viram como o nosso trabalho é lindo? Eu não sei vocês, mas eu sou assim muito apaixonado por tudo que a gente faz aqui no espaço. Exatamente. E assim, quem quiser fazer algumas perguntinhas, a gente vai respondendo conforme, né, as pessoas vão perguntando aí pra gente. A gente vai tirando as dúvidas e vamos explicando melhor o que é realmente o Inclui. Luz, câmera... Inclui. Não, vai ter que cortar. Ai, enfim, quem quiser mandar perguntinhas aí pra gente no Instagram, né? Pra gente tirar dúvidas, especificar um pouco melhor pra vocês o que realmente de fato é a Inclui. Você não entendeu, né? Nós temos aqui todo o material, nós temos aqui toda a disponibilidade para receber vocês aqui na Inclui. Isso aí, pessoal. E assim, o nosso podcast ele vai funcionar semanal, cada semana com um tópico e um tema que a gente vai estar abordando aqui, e a ideia é levar informação até vocês e criar com o nosso público que vai nos assistir, você que já está nos assistindo, um diálogo onde a gente pode estar inclusive partindo de vocês, trazendo outros temas para debater aqui, temas e profissionais. Exatamente, certo? Né? Nós vamos aqui trazer pessoas da educação, nós vamos trazer pessoas da saúde, mães, falaremos de leis, de direitos, né? Então, fiquem atentos. E se esse vidinho chegou até você, e se esse vídeo chegou até você e você não está inscrito no nosso canal, então agora chegou aquele momento que é aquela frase clichê, que é o seguinte: se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha o nosso conteúdo aí para ajudar no crescimento do nosso canal. Exatamente. Contamos com a sua presença, venha nos visitar, venha conhecer a nossa Inclui, tá? E está aberto para todos os públicos. Vocês viram aí que o nosso trabalho é bem diversificado, né? É para ser um trabalho de peso mesmo. E ainda temos trabalho de terapia também aqui no espaço, tá? Exatamente. E logo a gente vai ter vários tipos de terapia para ajudar qualquer pessoa. Casale, Priscila, o meu filho não é neurodivergente, mas ele tem dificuldade de aprendizagem. Ele pode ser atendido, ele pode frequentar o espaço de vocês? Claro, não só pode, como deve. Inclusive, você falou uma coisa bem legal agora, né? A gente pensou na Inclui como um grande trilho. Não tem as trilhas de aprendizagem, né, Priscila? Exatamente. A gente tá falando assim, trilha de aprendizagem é uma coisa que a BNCC traz, é uma coisa que a concepção da educação hoje fala-se bastante, né? A trilha de aprendizagem que ela te dá essa liberdade, principalmente desses jovens que buscam pela internet, né, assuntos que se conectam entre si de lugares diferentes. Exatamente. Partindo dessa ideia da trilha de aprendizagem, nós temos os nossos espaços aqui nomeados como estaçãozinha de trem. Estaçãozinha. E é muito bacana. Por exemplo, esse espaço aqui, por exemplo, é a sementeira. A estação sementeira. Estação sementeira. A sala onde eu atendo é a estação Clareamente. Exatamente. Aí nós temos a sala multissensorial, que é a estação Descobrindo Descobertas. Estação das Descobertas. Cortou. Deixa na sementeira. Corta. Não, deixa eu falar das salas depois. Aí falar o espaço que se aplica, a estação. Já deu quase 50 minutos. Tá bem, mas tem uns cortes que você vai fazer. Muito. Enfim, cada sala, cada espaço nosso é uma estação.
tá? Então tem a estação do imaginoso, do agito, do sabor. E que mais adiante a gente vai mostrando, né? Um pouquinho, um vídeo. Eu acho que a gente tinha que fazer um vídeo mostrando o espaço para todo mundo. O que vocês acham? Exatamente, eu acho que eles vão se apaixonar. Eu também acho que vai ser muito bacana fazer esse vídeo. Bom, é isso. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Exatamente. E a gente porque assim, assuntos que não acaba mais. Exatamente. E a gente vai ver vocês no nosso próximo episódio, onde a gente vai construindo essa história que começamos hoje com você que está aí nos acompanhando. Exatamente. Então, tchau! Pessoal, obrigado pela presença, obrigado por nos acompanhar, por nos assistir. Pri, a gente tá junto. Exatamente. Até a próxima e ficamos com vocês, o Luz Câmera Inclui. Até a próxima. Tchau, tchau.